Bom, podemos dar início então, João? Podemos sim. Certo. Como vocês já devem ter visto, eu me chamo Mislene, sou advogada, junto com o colega João aqui. Nós vamos hoje estudar juntos, compartilhar o conhecimento acerca da novidade trazida pela Lei 14.039 de 2020, que trouxe e estabeleceu a natureza singular e técnica para os serviços de advogado e de contabilidade. Fato que tem ali influência direta em uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação exposta, prevista na lei de licitação. A gente quis trazer esse tema muito por ser um tema atual, né? Uma lei desse ano, recentíssima. É um tema que atinge diretamente, né, nós advogados, tem influência direta no dia a dia da nossa profissão, e também porque é um tema ainda que existe muita dúvida, né, muitas confusões, então gostaríamos de juntos aqui esclarecermos, tomar mais conhecimento acerca desse tema. Bom, antes de adentrar propriamente dito no tema especificamente, nós aqui da comissão achamos adequado explicar, né, iniciar ali com a base principiológica da licitação. De conhecimento notório que o artigo 37 da Constituição Federal traz ali os princípios norteadores para a administração pública, afirmando, né, que a administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E dentre esses princípios, tem um que admite crucial importância aqui para o nosso tema, que é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade basicamente diz que a administração deve tratar os administrados sem qualquer tipo de discriminação, seja maléfica ou benéfica. É a ideia de que a administração deve agir sem qualquer subjetividade, sem influência de interesses pessoais. Traz a ideia, então, do dever do atendimento do interesse público. E por que esse princípio é tão importante para o nosso tema? Ora, basicamente porque as aplicações concretas do princípio da impessoalidade são a exigência constitucional de realização do concurso público para exercício de empregos e cargos públicos, como a gente pode ver aí no inciso 2º do mencionado artigo 37 da Constituição Federal, e principalmente pela necessidade da aplicação do procedimento licitatório em busca de se pactuar aí o melhor contrato possível para a área de administração, hipótese prevista aí, se eu não me engano, no inciso 21 do já mencionado artigo 37. Mas se a gente olhar o artigo, inciso 21 do artigo 37, a gente vai ver aí que a Constituição deixa explícito que há ressalvas em relação à necessidade de licitar. E essas ressalvas se resumem basicamente em dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. E dando todo esse contexto geral, nós podemos então adentrar de maneira mais específica no nosso tema de hoje. E para isso eu passo a palavra para o nosso colega João Paulo, para tocar o barco a partir daqui. Obrigado, doutora, pela introdução, muito bem feita, por sinal. Gente, antes de tudo, esse aqui é um grupo de estudos, tá? Então, fique à vontade para poder fazer qualquer tipo de acréscimo, de questionamento, para que a gente possa enriquecer ainda mais o debate, tá bom? Eu vou, no momento que eu estiver explicando aqui, a gente vai estar compartilhando o material, uma espécie de um resumo que eu preparei para a gente poder estar acompanhando, em cima do que foi alterado, que teve essas alterações da Lei 14.039,
que ela basicamente alterou o Estatuto da Advocacia e o decreto-lei que criou o Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Eu só preciso também do feedback de vocês para saber se vocês estão conseguindo visualizar. Tá? Então, como a doutora Mislene falou, a Constituição Federal ela traz essa questão dos princípios, né, que são aqueles princípios básicos da administração pública, que é o famoso LIMP, que a gente fala quando estuda para concurso, para a OAB, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque é uma questão até básica da administração pública, mas além desses princípios, a gente tem que entender também que a licitação ela traz outros princípios específicos do procedimento licitatório. Dentre eles, a objetividade da proposta, tá? A questão você está vinculado ao instrumento convocatório, que no caso é edital, a proposta mais vantajosa para a administração, e tudo isso visa buscar o interesse público, que é a pedra fundamental da administração, é o princípio fundamental da administração. Tá? Então, o que acontece? A Constituição Federal ela trouxe como regra a licitação como forma de contratação de serviço público, assim como ela também trouxe a regra o concurso público para a contratação de cargos públicos, com exceções aos cargos em comissão, os cargos de confiança, que são de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, isso vem em respeito à questão do princípio da impessoalidade, como a doutora Mislene falou, certo? Porque a administração ela não pode escolher diretamente o que ela quer de acordo com o que o administrador acha que é melhor para ele, certo? Só que também na licitação ela traz umas ressalvas quanto à aplicabilidade do procedimento. Ela traz algumas exceções à regra de licitar, seja a dispensa, seja a inexigibilidade. É bom a gente tentar entender qual é a diferença de uma e de outra, para ficar fácil da gente tentar concluir qual é o questionamento todo que estão fazendo em cima dessa Lei 14.039, que quando ela foi publicada, as notícias falavam que eram, olha, agora está dispensada a contratação de advogados ou serviço de advocacia pela administração pública. Então, é bom a gente conceituar para saber o que seria essa dispensa, tá? A Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, ela traz nos artigos 17 e 24 as hipóteses taxativas de dispensa de licitação. Tá? É um rol exaustivo, onde não tem outros tipos de dispensa de licitação nessa legislação 8666. Claro que, por exemplo, agora na época de pandemia, foi criada uma nova hipótese, mas por conta do estado de calamidade, que é uma questão temporária. Mas esse rol do artigo 24 e 17, ele é um rol taxativo. Já no artigo 25, ele traz as hipóteses de inexigibilidade. E qual é a diferença da dispensa e da inexigibilidade? Na inexigibilidade, existe uma questão que é uma questão assim, singular, uma questão específica de uma contratação, onde eu não tenho como aplicar um procedimento competitivo, como seria a licitação. É como você falar assim, como é que eu vou contratar uma cantora como Ivete Sangalo? Como é que eu vou pegar um critério objetivo de escolha? Sabe? Não tem, porque só tem ela como cantora. Então, é uma hipótese de inexigibilidade. Ou seja, inexigibilidade, eu não consigo fazer uma licitação porque existe essa subjetividade. Já na dispensa, eu até poderia fazer uma licitação, só que a lei preferiu fazer uma faculdade para o administrador e não precisar do certame. Ou seja, às vezes por questões de valores, como tem no inciso 1 e 2 do artigo 24, por questão de economia processual, porque seria muito custoso para a administração contratar um tipo de serviço com valor irrisório. Em outros casos, para fomentar a tecnologia, como é a questão de contratação para o SUS, questões específicas. Então, essa é a diferença. Na dispensa, eu poderia até licitar, mas a legislação me permite fazer essa contratação direta, e na inexigibilidade eu não conseguiria nem licitar, porque não existe um critério objetivo que fizesse com que eu escolhesse o vencedor.
entendeu? Então, seria uma contratação por questão singular, por questão de produto que tem um produto único, que eu não tenho como fazer essa competição. E a questão dessa Lei 14.039, ela traz justamente esse caráter singular, esse caráter específico do serviço da advocacia e da contabilidade. Só que acontece, o artigo 25, quando ele fala de inexigibilidade, ele também já remete ao artigo 13 da Lei 8.666, que já fala quais são os serviços técnicos, serviços singulares, os serviços específicos que poderiam ser objeto de inexigibilidade. Tá? Então, vamos falar assim que essa lei meio que foi um chover no molhado, sabe? Ela não trouxe uma inovação jurídica de acordo com o que foi esperado, na verdade. Então, o meio jurídico ficou esperando que viesse uma legislação no sentido de que realmente criasse uma forma objetiva de escolha do advogado, do serviço advocatício de contabilidade, por inexigibilidade ou por dispensa, só pela mera alteração legislativa de servir como serviço singular e de notória especialidade. Só que não foi isso que realmente aconteceu. Entendeu? Então, a grande polêmica dessa lei vem no sentido de que, será que agora eu vou poder contratar serviço advocatício, qualquer serviço advocatício por dispensa e inexigibilidade, ou serviço de contabilidade também da mesma forma? E infelizmente, eu tenho que falar para a gente que não, sabe? Até algumas outras consultorias renomadas, como a própria Zenit, eu não sei se tem alguém aqui do ramo da direito administrativo que tem essa assinatura de algumas empresas como a Zenit e outras que fazem esse tipo de consultoria, ela veio trazendo justamente esse tipo de informação. Olha, foi criado tanta expectativa para uma alteração legislativa, mas que infelizmente ela não foi atingida, tá? Porque toda a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do STJ, do STF, vai no sentido de que tem que respeitar os princípios constitucionais, que seria da contratação do serviço através de licitação, e no caso específico da inexigibilidade da dispensa dentro do que seria a Lei 8.666, e a alteração legislativa pela 14.039 não alteraria em nada o que já fala a Lei de Licitações. Tá? E da mesma forma o STF traz essa jurisprudência. Então, o que acontece? O serviço advocatício hoje ele tem formas de contratação. A gente tem que entender que a inexigibilidade não é para qualquer tipo de serviço advocatício. Vamos colocar como exemplo a contratação de um renomado jurista para fazer um parecer de uma ação ambiental de uma grande empresa, e essa ação está gira em torno, sei lá, de 100 milhões de reais. Poxa, é uma questão que economicamente é justificável você contratar um profissional renomado para que você pague uma emissão de um parecer que vai ter um peso dentro de um processo judicial, para que isso evite uma condenação, até mesmo uma economia dentro da administração pública. Outra coisa é a gente contratar um serviço advocatício de contencioso simples. Eu tenho uma empresa, por exemplo, como a Sabesp, que é uma economia mista, que ela tem que fazer licitação, e ela opera, sei lá, em 300 municípios, e ela tem que fazer N audiências trabalhistas. Ela pode fazer uma contratação de escritórios advocatícios para poder fazer essas audiências. Só que isso não seria por meio de inexigibilidade, seria por meio de uma licitação, ou até mesmo por uma espécie de chamamento público, mas que garantisse a competitividade, porque é um serviço que, embora seja advocatício, técnico, ele é um serviço técnico comum advocatício. Ele não precisa de um notório saber jurídico, ele não tem uma causa específica para isso. Entendeu? Então, assim, nesse material que eu estou apresentando para vocês, eu fiz até um resuminho, é meio que uma forma matemática. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. E assim, olha, se eu estou contratando uma advocacia pública para atividade fim,
Eu estou falando em contratação de pessoal, eu teria que fazer um concurso público, tá? Se eu estou contratando serviço advocatício, que é um serviço técnico singular, conforme a Lei 14.039 fez essa alteração e a própria Lei 8.666 traz lá no artigo 13, seria uma inexigibilidade de licitação, porque é um notório saber, um serviço singular, específico. Então, seria realmente inexigibilidade. Mas se eu tenho serviços advocatícios que não têm uma natureza singular, que seria uma natureza que qualquer outro escritório advocatício poderia exercer, seria uma licitação. Tá? E esse é um entendimento jurisprudencial. Tá? Até a própria doutrina, hoje o grande nome da doutrina na parte de licitações, que é o Marçal Justem Filho, que é citado dentro dos julgados do STF, STJ, e quem tem interesse de trabalhar nesse ramo de licitações e contratos administrativos, é uma leitura imprescindível. Tá? Tem que ter, porque é o livro de cabeceira de qualquer advogado de direito administrativo que atua nessa área. Tá? Ele traz vários casos práticos, jurisprudência, tanto do TCU, do STF, STJ, e é uma obra muito rica. Fica aí como sugestão para vocês. Ele é fácil de encontrar na internet, tá? E é um preço até acessível, certo? Então, o próprio Marçal, ele fala aqui, olha, que havendo a necessidade de contratação de advogado autônomo, cabe verificar se a licitação será obrigatória ou se caberá promover a contratação direta por inviabilidade de competição. Por força do artigo 2 do artigo 25, que é o artigo que fala da inexigibilidade, a contratação direta somente é admitida quando se configurar a existência de um serviço advocatício de natureza singular. Se o serviço objeto da contratação não apresenta natureza singular, será obrigatório o procedimento licitatório, que é o que eu disse. Então, assim, a natureza singular do serviço advocatício, ele se caracteriza em virtude da presença de requisitos de diferente natureza, que seria a complexidade da questão, a especialidade da matéria, a sua relevância econômica, aquilo que eu falei, né? Se você está contratando para evitar até um prejuízo processual para a administração pública, é razoável que você faça essa contratação. Tá? E o local em que você exercitará a atividade, o grau de jurisdição e assim por diante. Tipo, eu não vou contratar também um grande especialista para uma causa simples que está na primeira instância. Mas, claro, se eu for fazer um julgamento de recurso de revista, por exemplo, junto ao TST, e é uma causa de notório valor econômico, é razoável que haja essa contratação por inexigibilidade. Tá? E, além disso, tem alguns outros julgados e até súmula do TCU, tem a súmula 39 do Tribunal de Contas da União, que fala que a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos. É aquilo que eu falei, a inexigibilidade, ela meio que não, ela traz um critério de não conseguir ter essa competitividade, sabe? A inexigibilidade, ela torna inviável um procedimento licitatório por conta dessa subjetividade, tá? Então, não é a mera vontade do administrador por sentir confiança num certo profissional para a contratação que vai fazer com que ele contrate diretamente. Isso só vai incorrer em ilícito lá da rede de responsabilidade administrativa, tá? De improbidade administrativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento de justificar essa contratação direta de atividades de contadores, atividades de advogados, qualquer outra atividade técnica contida no rol do artigo 13 da Lei 8.666. Tá? Então, assim, concluindo essa questão, fica comprovado que os serviços jurídicos específicos que não devem ser contínuos, nesse caso, porque o serviço contínuo ele já entra naquele rol da atividade fim da administração, ele necessita via de regra, de licitação, a não ser que tenha esse notório saber jurídico, essa singularidade, que aí sim a gente partiria para a questão da inexigibilidade. Isso a gente falando dentro do que seria a contratação de serviços públicos, tá?
quando a gente fala de contratação de pessoal via concurso público, também já tem uma jurisprudência rica aí que fala que, às vezes, o procurador do município, o procurador-geral, ele tem que ser do quadro do órgão, os procuradores de empresas públicas têm que ser os procuradores do município, do estado. Então, a gente vê que o entendimento do judiciário, assim como do Tribunal de Contas, é aquele trazido pela Constituição. Ou seja, a regra da contratação do serviço público é a licitação e a regra da contratação de pessoal é o concurso público, né? Então, a conclusão que a gente tira de toda essa jurisprudência, de súmula do Tribunal de Contas, de julgados e até mesmo de artigos de entidades renomadas como a Zenit, é que essa lei, infelizmente, ela não acabou inovando em nada o ordenamento jurídico e trouxe um pouco de frustração para a gente como advogado, tá? Então, assim, esse material que a gente está apresentando aqui, a gente vai deixar disponível, tá? Se vocês precisarem ou quiserem acessá-lo, pode entrar em contato com a gente, que eu posso mandar por e-mail, por WhatsApp. E eu queria saber de vocês, assim, se também tem alguma dúvida, alguma questão a acrescentar sobre essa legislação, qual é a opinião de vocês quanto a essa lei, tá? E até também saber de vocês uma sugestão de temas que a gente possa discutir nesses grupos de estudos que a gente quer trazer com essas inovações jurídicas, porque a gente sabe que o direito administrativo ele faz parte do dia a dia da gente, tá? E a gente, como o doutor Marcelo falou, né, a gente como sociedade, queira ou não, gostando ou não, a gente se envolve com o direito administrativo no dia a dia. E, infelizmente, na faculdade a gente acaba não aprendendo tanto do direito administrativo como a gente deveria aprender. E a gente, assim, eu como a Mislene e os demais membros da Comissão de Direito Administrativo, a gente está aqui para poder trazer esse tipo de conhecimento e debater, para a gente chegar a um consenso e enriquecimento do conhecimento que a gente já tem, tá? Porque tanto vocês quanto a gente também está aprendendo aqui, tá bom? Doutora, quer falar alguma coisa? É muito legal. É possível, então, que a gente diga que essa lei simplesmente deixou expressa a natureza técnica e singular, né, que já estava implícita ali, ou até mesmo não implícita, mas expressa em outras normas. É possível dizer isso, então. Isso mesmo. Foi justamente isso. Eu lendo o artigo da Zenit, foi justamente isso que eles falaram. Olha, Uhum. nada mais repetiu ou reforçou o que já estava no artigo 13 da Lei 8666. Então, assim, até para contextualizar, essa lei, ela nasceu no sentido de que iria ser obrigatório toda a contratação de serviço advocatício via licitação, tá? Só que houve um veto e, através desse veto, acabou deixando a legislação da forma que atualmente ela já está. Então, assim, acabou não inovando realmente. Só que o que a gente via nos noticiários, quando houve a publicação da lei, é que, olha, agora foi publicada a lei que autorizou a dispensa de serviço de advocatícios. Não é bem assim. Primeiro que eles trazem essa desinformação, né? Primeiro que não seria dispensa, seria inexigibilidade. Eu acho que seria bom a gente começar a se familiarizar com esses temas, né, para acabar não confundindo alhos com bugalhos, né? Uma coisa é dispensa, outra coisa é inexigibilidade. Então, houve essa desinformação, tá? Tanto, inclusive, do próprio site do Senado. Quando você entrava no site do Senado, estava lá a notícia, olha, foi sancionada a lei que autoriza a dispensa de contratação de serviços advocatícios. Só que, infelizmente, não é bem assim. É inexigível? Mas dentro dos limites que a Lei 866 traz. Certo, alguém gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar algo? Bom, dessa forma eu agradeço a presença de todo mundo. Espero que tenha sido frutífero. Espero que tenhamos aí
aumentado o nosso conhecimento sobre a área de direito administrativo e aguardo vocês nos próximos grupos de estudo e em eventuais eventos que a Comissão de Direito Administrativo venha fazer, venha divulgar. E é isso. Muito obrigado, doutor João. Obrigada a todos e... Obrigado a vocês, obrigado pela presença de vocês. E como eu falei, esse material que está aqui, cada grupo de estudos a gente vai tentar ao máximo também produzir esse tipo de material para que vocês também tenham acesso a essas informações e que a gente possa agregar um pouco de conhecimento para vocês. Tá? Então, eu vou deixar deixa eu até colocar o e-mail aqui no chat, porque se vocês quiserem, podem mandar um e-mail que aí eu encaminho o material para vocês. Tá? Bom, então, muito obrigado, doutora. Boa noite a vocês pela presença. Tá? É isso, gente. Tchau, tchau. Encerrar. A Comissão de Direito Administrativo agradece. Boa noite.